feliz mais uma vez estar na casa do Senhor, culto abençoado, as canções que nós ouvimos aqui, as ministrações, né? Eli, antes de ministrar o louvor, adorar o Senhor juntamente com a igreja, disse que aquela canção é para edificação da igreja. E não sei se vocês prestaram atenção, mas a leitura de hoje é uma carta de incentivo, de motivação para o povo de Israel que estava no cativeiro. Nossa leitura foi lida pelo reverendo pastor Celedon, está no Jeremias capítulo 29. E, queridos, às vezes nós entramos em algum cativeiro por falha nossa, por desobediência. Quem esteve aqui na quinta-feira, nosso pastor Gonzaga contou um testemunho, e ele foi ajudar um irmão, amigo dele, e teve que pagar um preço alto, financeiramente inclusive. Quem não esteve aqui pode acompanhar a ministração lá no canal do YouTube da igreja, né? Nós temos esse privilégio de ver pregações anteriores. E ele foi questionar a Deus, mas Deus, eu estava aqui ajudando o teu servo. Aí ele falou, você não me pediu autorização, né? Interessante que tudo isso está na Bíblia, mas às vezes a gente não se apega a esses detalhes. Antes da gente voltar para a leitura de hoje, eu queria voltar com vocês um pouquinho lá para Gênesis, capítulo 3. Eu gosto muito de ler as histórias que a Bíblia nos dá, que é a palavra de Deus. Isso diminui minha margem de erro aqui falando a vocês. Gênesis capítulo 3 conta a história que todo mundo que está aqui provavelmente já conhece, a história da desobediência. É uma história tão antiga, lá da criação do mundo. E essa mesma regra é utilizada todos os dias. Mas vamos ler a partir do versículo 1 que diz assim: a cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Ela perguntou à mulher: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? Eu acredito que vocês devem ter no hall de amigos de vocês alguém que faz alguma pergunta para você, ele já sabe a resposta, mas quer te fazer uma pegadinha. Eu tenho alguns amigos assim, eu fico danado da vida quando ele vem com essas pegadinhas. Eu diga logo, rapaz, a resposta. Porque ele quer que eu me saia ali como desconhecido daquele assunto. E aqui a serpente usou uma técnica aqui de venda. Ontem nós tivemos um debate em rede nacional dos candidatos à presidência da República. E depois tem um site de checagem de notícia que foram avaliar as falas de todos que estavam ali no debate. Aí a tag era mais ou menos assim, o título: olha, esse exagerou, não é bem assim, os fatos são esses. Essa informação é falsa, essa é verdadeira. E quem emitiu aquela informação sabia da verdade, mas ele usa aquela informação para enganar alguns, e engana muitos. Porque nem todo mundo vai atrás dos fatos. Mas aqui Eva sabia da verdade. Deus não falou com Eva, Deus tinha falado com Adão, mas Adão também tinha passado isso para Eva. Aí ela respondeu: podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta, nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Ela tinha conhecimento que daquela árvore não podia comer. Mas a serpente já tinha colocado uma pulguinha atrás da orelha dela. E aí continua, mas a cobra afirmou: vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem o fruto dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Olha, essa informação é nova para Eva. Ela tinha um relacionamento com Deus igual Adão tinha.
E acredito que naquele momento falou: eu quero ser igual a Deus. E aí ela experimentou, e a gente já sabe de toda a história. Que a partir dali o pecado entrou na humanidade, na criação de Deus, e o pecado ele tem consequências. Mas Deus não pune ninguém antes de avisar, e Deus tinha avisado isso. Tem um pastor amigo meu que diz: olha, pecado é igual um corte. Deus perdoa o pecado, mas fica a cicatriz do corte, fica as sequelas do pecado. E olha o que diz no versículo 14, a partir do 14, Deus tem uma punição para cada um dos atores ali envolvidos. Para a serpente tem uma punição, para Eva tem uma outra punição. E no versículo 17 diz assim: você fez o que a sua mulher disse e comeu do fruto da árvore que eu proibi de comer. Por causa do que você fez, a terra será maldita. Olha as consequências do pecado. Não é só com Adão e Eva e a serpente, mas a terra ali também foi amaldiçoada. As consequências dos nossos atos sempre atingem mais alguém, fere mais alguém. Às vezes sem a gente perceber, mas a gente machuca. E aí continua: você terá que trabalhar duramente a vida inteira, a fim de que a terra produza alimento suficiente para você. Versículo 18: ela lhe dará mato e espinhos, e você terá que comer ervas do campo. Terá de trabalhar no pesado e suar para fazer com que a sua terra produza algum alimento. Isso até que você volte para a terra, pois dela você foi formado. Você foi feito da terra e virá outra vez da terra. As consequências desses atos aqui só foram corrigidas com a vinda de Jesus Cristo. Olha o que diz lá em Romanos, capítulo 8. A gente já chega lá em Jeremias. Romanos 8, a partir do versículo 18. Diz assim: para mim, tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que há de ser revelada. Paulo está escrevendo para uma igreja em Roma que está sendo perseguida, que está sofrendo humilhações, que está passando tribulação. E Paulo está dizendo: olha, o sofrimento, as aflições da agora não se compara com a glória. Versículo 19: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. A ardente expectativa da criação, a criação que foi punida lá no jardim do Éden, por causa do pecado de Adão, aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Aguarda a minha manifestação e a sua manifestação. E continua: pois a criação ficou sujeita à vaidade. As consequências da desobediência de Eva e Adão. Não foi por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Sabemos, 22, que toda a criação geme como se estivesse com dores de parto até agora. O pecado que entrou no mundo aflige toda a criação, cega toda a criação, traz consequência desastrosa para toda a criação. Somente Cristo Jesus pode restaurar isso através de mim e você, que somos agentes dele nessa terra. 23, não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, aguardando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Ele está falando: nós que temos aqui, que já aceitamos a Cristo como nosso Salvador, somos templos e morada do Espírito Santo, vamos passar aflições aqui, aguardando a redenção do nosso corpo. Tem aflição que é passageira e tem umas que não vai passar na nossa vida. E tem alguns que acham que dia 2 de outubro vai acabar a aflição no nosso país. Interessante que nós ouvimos as mesmas histórias a cada 4 anos e acreditamos nelas. Mas a leitura continua. Pois nessa esperança fomos salvos, nessa esperança
de redenção do nosso corpo, mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por algo que já tem. Mas se esperamos o que não vemos, com perseverança o aguardamos. Da mesma forma, querido, que o pecado entrou no mundo por culpa de um homem só, a salvação também entrou por causa de um homem. Porque Deus, Ele é justo, Ele avisa, Ele dá punição, mas Ele dá esperança, Ele dá escape. Olha a leitura que nós fizemos hoje sobre Israel no cativeiro. Mas antes da gente chegar lá, tem mais uma leitura. Romanos capítulo 5, versículo 19. Diz assim: pois pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. A minha justificação, a sua justificação não será por nossos atos, mas pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Tudo isso está aqui, escrito para nós. Mas vamos voltar para a desobediência e as consequências disso. Lá em Josué, capítulo 7, diz assim, conta a história, ali Josué está derrotando a cidade, está tomando posse da terra prometida, e aí eles vão derrotar uma cidade chamada Ai, uma cidade pequena. Ele manda espiões para aquela cidade, e aí os espiões voltam e falam: olha, você não precisa mandar muita gente para lá, é uma cidade pequena. Tinha acabado de derrotar Jericó, uma cidade gigante, super protegida, com muros altos. Falou: Ai, vai ser tranquila. Mas Deus dá um aviso, falou: olha, vocês não podem ficar com nada de lá. Derrotem tudo, queimem a cidade. Aí um cidadão chamado Acã, sempre tem um, olhou para as riquezas daquela cidade e falou: se eu levar alguma coisinha daqui, não vai fazer diferença. Resultado, o pecado de Acã fez com que toda aquela tropa morresse, e eles fossem derrotados da primeira investida. Olha o que diz o versículo 4. Assim foram mais ou menos 3.000 homens, porém, os homens de Ai fizeram os israelitas recuarem, mataram os 36, e eles perseguiram os outros, os israelitas, desde o portão até a cidade, do portão da cidade até as pedreiras, matando-os na descida. Então o povo ficou completamente desanimado e perdeu toda a coragem. Nós sabemos que a confiança é algo muito importante num exército. Olha o que está acontecendo na Rússia hoje. As deserções dos jovens russos que não querem ir para a batalha. O exército russo é bem mais forte do que o da Ucrânia. Porém, as derrotas que eles vêm sofrendo nos últimos meses faz com que novos alistados falam: não quero ir para lá porque eu vou morrer. Falta um ar de confiança aqui, uma motivação para que eles entrem naquela batalha, até porque também é uma guerra sem muita lógica. Mas só tentando explicar o que aconteceu aqui. E o pecado de Acã trouxe uma desmotivação para o exército de Israel, num momento muito importante, quando ele estava tomando a terra prometida. Aí Josué faz igual o pastor Gonzaga, vai orar, vai questionar Deus. Josué rasga suas vestes, se prostra no chão e começa a reclamar com o Senhor. O Senhor falou que ia nos dar aquela cidade. O que aconteceu? Olha o que diz aqui, versículo 10, o Senhor responde a Josué: levante-se, por que está assim desse jeito? Com a cara no chão. O povo de Israel pecou e quebraram a aliança que havia feito comigo. A aliança que eu mandei que guardasse, ficaram com algumas coisas que eu mandei que fossem destruídas. Eles roubaram essas coisas, mentiram por causa delas e colocaram no meio da bagagem deles. É por isso que os israelitas não podem enfrentar o inimigo, fogem dele, porque agora eles mesmos estão condenados à destruição. Se vocês não destruírem o que roubaram, eu não continuarei com vocês. Deus é justo, queridos. Ele é justo. Ele avisa: olha, se você for por esse caminho, vai
dá errado. Às vezes, nós questionamos. Tem uma história de uma pessoa próxima, que ela queria casar com um sujeito. Era uma bênção na igreja, pregador, e o pai dela, pastor, sabe daquele da velha guarda, pastor que é uma bênção. Falou: minha filha, não case com esse rapaz, não. Não vai dar certo. Mas jovem não gosta de ser questionado. Ainda mais por pessoas mais velhas. Não. Ela insistiu. No dia do casamento, o pai dela falou: olha, minha filha, ainda dá tempo. Ela casou. Teve 2 filhos com esse marido. O cara ascendeu, chegou a dirigir igrejas e tomou como amante uma amiga dela. E detalhe, ela que trabalhava para sustentar os 2. E aí os filhos. Consequências de uma desobediência. Esse casamento não se sustentou. Depois de muitos anos e muita complicação, ela se divorciou. Só que isso feriu os filhos dela também. Os 2 filhos estão fora da casa do Senhor. Consequências de desobediência. Então, às vezes, quando alguém fala algo com você, reflita. Reflita. Eu tomo muito cuidado antes de falar algo para alguém, porque eu acho que é uma invasão, você vai interferir na vida do outro. Mas você fala: olha, eu já passei por isso, eu sei que vai dar errado. E você fica ali constrangido, às vezes eu falo. Mas se alguém te dá um conselho, pense e reflita. E aqui foi preciso eliminar esse problema no meio de Israel. Porque senão, não teria jeito. Vamos lá para Isaías, capítulo 1, e já a gente vai para Jeremias. Da mesma forma, queridos, Deus continuou alertando o povo de Israel. Antes de Josué, teve lá, ainda não era Israel, mas Deus alertava sobre o dilúvio. Ninguém deu ouvido, apenas Noé. E mais outras histórias que Deus alertava o povo, e o povo continuava em desobediência. Deus criou algumas leis que são caras para ele. Instituiu algumas regras sociais para que Israel fosse, no caso, exemplo para outros países, para outros povos. Inclusive, semana passada, eu fui convidado de uma igreja para falar sobre fé e política. E aí eu fui ler para eles lá em 1 Samuel, capítulo 8, se eu não estou enganado. Quando o povo chega para Samuel e fala: nós queremos um rei. Seus filhos, Samuel, não seguiram o seu caminho, seus filhos se corromperam. Seus filhos estão aceitando suborno. Isso é muito grave. Precisa ser protestado mesmo. E eles falam: nós queremos um rei porque os outros povos têm um rei. E aí Samuel vai orar a Deus, triste, porque achava que estava sendo rejeitado pelo povo. E Samuel era um homem muito querido, muito respeitado em Israel, por tudo que ele foi usado por Deus na liderança, não só como sacerdote, mas como líder de Israel, juiz de Israel. E aí Deus fala para Samuel, fala: Samuel, Deus, o povo não te rejeitou, o povo rejeitou a mim. Vá lá, dê um rei para o povo, agora avise o povo. Interessante que Deus não deixa o povo desavisado, gente. Isso é lindo demais. Se você lê o texto todo, não é o caso hoje aqui, mas isso veio na minha memória agora. Ele fala: olha, vocês querem um rei? Vocês vão ter que bancar o rei. O rei vai pegar os seus filhos e suas filhas e vai tomar para ele. O rei vai pegar o melhor das suas vinhas, das suas plantações e tomar para ele. O rei vai cobrar de você os dízimos e outros impostos,
para sustentar o reino. Vai trazer pessoas da família de vocês, seus filhos também, para construir armas para o exército. E sai citando o que o rei iria fazer. Coisas assim, bem pesadas, Deus estava alertando. Aí no final o povo fala, não tem problema, nós queremos um rei. Hoje acontece isso. A gente alerta alguma coisa, está acontecendo, não tem problema, eu vou votar nele assim mesmo. Aí não tem problema, é assim mesmo, porque Deus já avisava lá atrás, a gente continua sendo inocentes úteis. Tem um amigo meu, El Salvadorenho, ele nasceu em El Salvador, Arturo, e eu gostava de conversar muito com ele, tinha idade de ser quase meu avô, mas um homem muito sábio, e eu conversava muito com ele. Um dia ele saiu, Freire, a maioria do povo, inclusive dentro da igreja, não sabem que não sabem. Não sabem que não sabem. Nós não lemos a Bíblia, não entendemos o caráter de Cristo, a mente de Cristo, como Cristo pensava, porque nós devemos pensar da mesma forma que Cristo pensa. E aí, somos inocentes, úteis para alguém. Infelizmente. Mas vamos ver Isaías, olha a que ponto Deus chegou. Contra Israel, já li aqui outras vezes, porque esse texto para mim, ele me afronta muito. Ele me incomoda muito, ele me constrange muito. Olha o que diz a partir do capítulo 1, a partir do versículo 11. Do que me serve a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. A gente acha que trazer sacrifício à casa do Senhor, na época era um costume, nós usamos essa mesma forma de linguagem para dizer, não, eu estou aqui servindo ao Senhor. Eu lembro que quando eu conheci o pastor Gonzaga, eu estava casado jovem, e eu sempre gostei de me envolver muito com os trabalhos da igreja, até demais da conta. E ele me proibiu de vir no culto de terça-feira, porque eu estava na igreja todos os dias. Falei, terça-feira você não pode vir. E aquilo eu não entendi naquele momento. Poucos meses depois, eu tive uma inflamação na medula, fruto de estresse e sobrecarga de trabalho, inclusive na igreja. Eu fiquei quase 4 anos fazendo fisioterapia para poder voltar a andar normalmente, ter condições de ter uma vida normal que eu sempre tive antes dessa doença. Fruto de muito estresse do meu trabalho, eu tinha um trabalho muito estressante. E também desse ativismo na igreja, achando que eu tinha que estar aqui, em tudo quanto é trabalho. Se você tem condições, venha, mas não negligencie a sua família, eu estava fazendo isso. Não negligencie o seu trabalho. Ou outro compromisso qualquer que você tem, que você firmou com alguém. Mas olha que Deus está questionando, para que esse monte de sacrifício? Eu já estou farto dos holocaustos de carneiro, da gordura dos animais cevados. E aí aqui a gente começa a questionar, mas o próprio Deus instituiu isso através de Moisés. Por que ele está dizendo que não aguenta mais isso? E aí ele continua, versículo 12 do capítulo 1. Quando vides a minha presença, quem requereu isso das vossas mãos, que viesses pisar nos meus atos? 13, não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, e também as luas novas, o sábado, a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade, nem um ajuntamento solene. Deus está questionando tudo o que Ele instituiu para o povo. Como cerimonial do culto, uma forma de adoração a Deus. Porque tinha iniquidade no meio. O povo começou a fazer aquilo como uma obrigação. Eu preciso ir para a igreja. Eu preciso estar lá. Preciso ir para a igreja, hoje é domingo. Eu preciso ir, preciso de oração. Preciso ir. Mas sai daqui sem nenhuma transformação na sua vida. Sai daqui
onde que as pessoas olham para você e olham para mim, porque essa palavra é para mim também, não vê em Cristo. Mas eu estou indo para a igreja. Eu estou cumprindo as normas da minha igreja. E Deus continua falando, olha, eu não estou recebendo isso de vocês. Versículo 14. As vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma aborrece. Já as me são pesadas. Estou cansado de as sofrer. Deus criou vários memoriais, inclusive nós fazemos um todos os meses, que é a Santa Ceia. É um memorial, uma forma de você lembrar do sacrifício de Cristo. E Ele criou esses memoriais para que o povo não esquecesse o que Deus tinha feito por eles. A tirada do Egito, passada no Mar Vermelho, pão, o maná do céu e vários outros grandes milagres. Então eles tinham esses memoriais para se lembrar disso, e os judeus fazem isso até hoje. Mas Deus está falando, olha, eu estou farto disso. Versículo 15, pelo que, quando estendei as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço. As vossas mãos estão cheias de sangue. É uma palavra muito dura. E Deus estava tentando alertar o povo para que ele voltasse daquele mau caminho, se arrependesse, porque tinha um castigo logo em seguida, tinha um cativeiro, que eles poderiam se livrar desse cativeiro. Eles achavam que só ir lá todo ano e oferecer o sacrifício estava resolvido, de cumprir as datas das festas estava resolvido. E o versículo 16 diz assim, lavai-vos e purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Falou, pare com tudo isso, antes de oferecer sacrifício, ofertas, orações, pare de fazer o mal. E aí o versículo 17, que também está lá em Tiago, que está na fala de Jesus também, nos evangelhos, diz assim, e aprender a fazer o bem. Aprender a fazer o bem, isso deve ser diário na nossa vida. Praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão e tratai a causa das viúvas. Querido, esse versículo resume o cuidado de Deus com os vulneráveis. Quando a gente lê Levítico e vê as leis que o Senhor criou, Deus criou leis específicas para que Israel cuidasse dos vulneráveis, mesmo sendo estrangeiro. E aí que vem o conceito do sábado, do ano sabático e do ano de jubileu. É um conceito lindo de cuidado para com a sua criação. E às vezes a gente acha que aquilo foi feito e a gente tem que se subjugar aquilo. Não, aquilo foi feito por nossa causa. Deus se preocupado com mim e com você. Deus querendo usar a mim e você. Porque Deus nos ama. Se a gente fizer isso, queridos, se a gente praticar o que é reto, ajudar o oprimido, fazer justiça ao órfão. Versículo 19 diz assim, de Isaías 1, se quiserdes e me ouvides, comereis o bem dessa terra. Numa outra versão, o melhor dessa terra. Olha a promessa de Deus de posteridade a partir de uma vida consagrada a Ele. Não de sacrifícios obrigados, de rituais automatizados. Dentro desse contexto, o povo não obedece. E aí eles vão para o cativeiro. E aí no cativeiro, no momento de sofrimento, tem muitos oportunistas. Quem veio à EBD hoje foi uma benção. O pastor Gonzaga fez um resumo das últimas 12 lições, né, e um resumo da lição de hoje também. E em um momento ele falou, olha, nós deixamos de buscar o dom da profecia. A gente valoriza alguns dons, mas outros nem tanto.
E o dom da profecia edifica a igreja. Mas voltando aqui, e aí o povo estava lá no cativeiro, apareceu um profeta dizendo: olha, esse cativeiro aqui vai acabar logo. Vai acabar, está passando. Vocês vão voltar logo para a terra prometida, para a casa de vocês. Isso vocês tinham acabado de chegar lá. E aí Jeremias, usado por Deus, escreve essa carta, que nós lemos na leitura oficial de hoje, a partir do versículo 4, em Jeremias 29, que diz assim, falou: olha, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Deus está falando, foi Ele que fez isso. Porque Deus é justo, Ele avisa, Ele manda alguém alertar, aí a desobediência tem consequências. Tem consequências. E Ele fala assim: olha, edificai casas, e habitai nelas, plantai pomares, e comei o seu fruto. Primeiro que edificar uma casa requer investimento de tempo e recursos. E você não vai fazer um investimento no lugar que você vai passar pouco tempo. Isso aqui é uma ducha de água fria para Israel. Eles estavam sofrendo tanto que o salmista diz: olha, os levitas encostavam os seus instrumentos, as suas harpas, eles não tinham ânimo para cantar. E a vida do levita era cantar, ele só sabia fazer isso. Como é que eu vou ter que construir casa num lugar desse? E ainda mais plantar pomar, que o pomar demora anos para dar fruto, dependendo do tipo de fruta que você plantar. Se for a tâmara, você nem come, demora 100 anos. Eu lembro que eu morei no estado de Mato Grosso, e eu morava num garimpo, depois fui morar na cidade, mas num bairro bem afastado, e a minha casa tinha plantas, tinha manga, goiaba, abacate, laranja, limão, mas aquilo teve que ser regado durante um tempo para poder dar fruto. Então Deus começa falando com ele: olha, o tempo de vocês aqui vai ser longo. Não dê ouvido a esses profetas de Baal. E aí ele continua: tomai mulheres e gerai filhos e filhas. Tomai mulheres para os vossos filhos e dai as vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos e não diminuais. Gente, como é que eu vou casar num lugar onde eu estou sendo humilhado? É uma ordem difícil da gente cumprir, da gente entender. É mais ou menos assim: independente do que o candidato ganhar aí nas eleições, você tem que continuar sendo uma bênção. Porque não é o candidato A ou B que vai determinar a sua postura como cristão, como igreja, como luz do mundo. Lá para cá, a gente vinha eu conversando com a minha esposa, vou aproveitar que ela saiu. E aí a gente tocou na história de casamento. Minha cunhada, ela está naqueles dias para casar, faltam ainda alguns meses, mas coitada, está uma pilha de nervo. E aí, eu brincando com o Isaac, falando sobre a ótica do homem e da mulher, né? A preocupação com relação à festa. O homem não quer fazer festa, ele quer gastar com outras coisas. A mulher quer fazer uma baita de uma festa, e aí vai muito dinheiro nesse negócio. Aí ela tocou no meu ombro assim, e falou assim: prepare com Yasmin. Yasmin tem 5 meses, gente, que conversa é essa? 5 meses. Aí eu falei: olha, eu quero o melhor para minha filha, inclusive se ela não casar, ela vai ser mais feliz. Ela não gostou, achou que foi pessoal. Eu falei: perdi a vontade de ficar calado, mas vamos embora. Ainda bem que ela não está aí, vamos embora. Não, meu casamento é uma bênção. Casamento é uma bênção. Minha esposa, Suzane, a gente é uma bênção. Misericórdia. Está ali mesmo. Perdi até a história aqui, vamos embora. Irmãos, mas na continuação de construir casas, e você casar, e que os seus filhos casam. Olha, isso aqui
eu estou falando de anos, dentro de um ambiente de sofrimento, um lugar onde você é escravo, onde você é humilhado. Eu fico tentando imaginar aflições dele, falou: olha, vocês não são o povo de Deus, Israel. Mas a gente não lembra que lá atrás Samuel avisou, falou: vocês vão escolher reis, esses reis vão cometer tanta coisa ruim, e é só estudar a história de Israel que vocês vão ver. Quer dizer, é uma coisa puxando a outra, uma consequência ruim puxando outra consequência ruim, e por aí vai. Versículo 7, que para mim é um dos mais profundos nesse texto aqui, fala muito com o momento que a gente está vivendo. Procurai a paz e a prosperidade da cidade, para onde vos fiz transportar. Como é que eu vou trabalhar para prosperar um lugar que não gosta de mim? A gente está falando aqui que eles estão na Babilônia, sendo escravo. Olha, Deus coloca uma carga pesada. Trabalhai pela paz e a prosperidade da cidade, para onde vos fiz transportar. Orai por ela ao Senhor, porque se ela prosperar, vocês também vão prosperar. E aí a gente não tem essa ótica de olhar para a nossa cidade, que a gente vive aqui, e trabalhar para a prosperidade dela. Porque eu não gosto do prefeito, porque eu não gosto da governadora. A gente tem que entender que nós somos a igreja do Senhor, eu e você somos a igreja, somos sal e luz do mundo. Onde eu estiver, eu sou representante, eu sou pequeno Cristo. E as minhas atitudes têm que se condizer com isso. É mais ou menos está falando: vocês são meu povo na Babilônia. Mesmo sendo humilhado, escravizado, vocês vão continuar sendo meu povo, e eu continuo cuidando de vocês. Vocês foram para aí por causa da desobediência, mas eu continuo amando, e por isso que eu estou corrigindo vocês. Era Deus alertando o povo aqui. Então a gente tem que ter essa consciência. Com todos os defeitos, e nosso país tem um monte de defeito. O Brasil é um país maravilhoso, em vários aspectos, não é só na questão religiosa, não. Vários aspectos, riqueza natural, belezas naturais. Olha onde nós moramos. Quem conhece as belezas desse estado, do litoral até o sertão, um lugar lindo, cada beleza. O povo daqui, quer dizer, olha o que nós temos de patrimônio. A gente tem que começar a se preocupar com isso, porque se esse lugar for próspero, nós seremos prósperos. Eu morei numa cidade do estado de Mato Grosso chamada Primavera do Leste. Já tem uns 8 anos que eu não volto lá. Mas eu peguei o momento que essa cidade estava começando a se desenvolver. A cidade hoje está entre as 10 maiores do estado de Mato Grosso. É uma cidade que tem 40 anos de criação. Cidade próspera. E todo mundo naquela cidade é próspera. E 80 quilômetros de lá, numa outra cidade que eu morei chamada Pochorel. Uma cidade que nunca saiu do canto. Tem mais de 100 anos. Primavera era distrito de Pochorel. E ela continua lá, definhando. E as pessoas que vivem lá não são prósperas, com raras exceções. Então, o lugar que nós vivemos, se ele for próspero, nós seremos prósperos. É isso que Deus está falando com o povo. É a mentalidade que Deus queria que o povo tivesse. Vocês vão ficar aqui um tempo. Enquanto estiverem aqui, glorifiquem ao Deus de vocês. E aí continua. Versículo 8. Sim, assim diz o Senhor do Exército, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deem ouvidos aos vossos sonhos que sonhais. Olha, hoje os profetas não precisam mais ser vizinho, porque com um tablet, com um celular, a gente tem alcance de profecia do mundo todo. E olha, cada profecia, cada coisa absurda. E eu particularmente, sou entusiasta da internet. Desde que começou a surgir esse negócio, que eu estou em algum lugar lá,
Nos últimos 2 anos eu desacelerei um pouco, meu pastor fica brigando comigo, porque eu que dava pilha para ele entrar, aí ele entrou e eu saí, mas ele está lá. A internet é uma bênção, mas a gente tem que tomar cuidado com o que a gente está ouvindo, com o que a gente está se alimentando. A gente tem a fonte da verdade. Se alguém falar alguma coisa absurda, você pode confrontar com a palavra de Deus. Inclusive, se eu falei alguma coisa que foi absurda para você, confronte e dê ouvido à palavra de Deus, não a mim. Porque nós temos acesso, Deus nos deu esse privilégio. E um privilégio que lá atrás, Lutero teve a visão, falou, o povo precisa aprender a ler para ler a Bíblia. O povo precisa conhecer a verdade. Não é só ouvir o versículo, conhecereis a verdade vos libertará. Não, é conhecer a verdade que é Cristo. Não é só ouvir o versículo e ficar repetindo como um mantra. Tome cuidado com o que vocês ouvem, com sonhos, com visões. Às vezes aquilo até é verdade, mas não é para você. Busque confirmação no Senhor. Versículo 9, ele vos profetiza falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Versículo 10. Assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, atentarei para vós e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Interessante que Deus gosta do 7, né? 70 anos. Alguns estudiosos dizem que isso está ligado à quantidade de anos de jubileus que Israel não obedeceu. Eu não sei, eles passaram 70 anos. O ano de jubileu era a cada 50 anos. O povo tinha que voltar para a sua terra de origem. Quando Josué distribuiu as tribos em Israel, cada um ficou com seu território, e ele já tinha uma lei em si, porque Moisés tinha dado a lei, e falou, olha, a cada 50 anos, se alguém, porventura, perdeu a sua terra, é de direito dele que ele volte. Agora, onde você já viu alguém com muitos recursos, abrir mão desses recursos em detrimento de outro? Se tem, é muito raro. E aqui Deus queria provar o povo dele, falou, você, mesmo que você tenha comprado aquela terra, na verdade a terra que você comprou não é sua, é minha, vocês estão só usando a terra. A gente se esquece que a nossa vida aqui é passageira, a gente se esquece disso. Um lapso de tempo que nós vamos viver aqui. Para alguns vivem muito mais. Eu tive o privilégio de ir com o presbítero Araújo, sexta-feira, na casa de algumas irmãs nossas. E aí conheci duas irmãs com uma 95 e 96 anos. Uma alegria, contagiante, vontade de estar aqui. E hoje não tem mais condições de estar aqui. Vai chegar o nosso tempo, se Jesus não voltar, vai chegar o tempo que a gente não vai poder estar aqui também. E a gente acha que isso não vai chegar. A gente precisa cuidar da nossa vida espiritual, mas também da nossa vida material, carne, o que eu como está a minha vida, atividade física. E eu estou falando para mim também. Depois que eu tive essa doença, sou sedentário hoje em dia. Fazer uma atividade física é uma luta, e eu sei que isso vai ter consequências, eu sei disso. E às vezes eu começo, não consigo manter, mas eu sei que eu preciso manter uma atividade física regular, para que a minha saúde tenha um prazo maior. Vai que Jesus não volte e eu vou ter consequências lá na frente. Se ele voltar, glória a Deus, eu vou parar de sentir dor também. E pelas misericórdias deles eu vou para o céu. Não pelos meus atos, pela graça dele. E aí, queridos, no meio daquele momento onde estão lendo essa carta, no versículo 11, é um bálsamo para aquele povo, porque Deus diz assim, pois eu sei os planos que eu tenho para vós. Deus nos conhece no nosso interior. Deus nos conhece.
Ele sabe quando você cai, mas você quer acertar. E você pede perdão, Ele está ali vendo isso. Por mais que alguém te julgue, que a gente é bom nisso, mas Deus conhece o seu interior. E Ele falou, olha, eu sei os planos que eu tenho para vós. E Deus tem um plano para cada um de nós. Planos diferentes. Por muito tempo eu queria ser igual a fulano ou cicrano. Eu queria orar, eu queria cantar igual a fulano, eu queria pregar igual a cicrano. E Deus tem um chamado para cada um de nós. Quando a gente entende isso, isso é libertador, sai um peso das costas da gente. Porque você tenta fazer algo porque você quer agradar a outro e não agradar a Deus. Você não entendeu o seu chamado ainda. Planos de paz e não de mal. Lembrando que o povo está no cativeiro sofrendo. Ele falou, olha, isso aqui é uma correção temporária. Porque a correção eterna é eterna, isso aqui é temporário, eu sei o que eu tenho para vocês. Para vos dar uma esperança e um futuro. É lindo demais esse versículo. Então me invocareis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Queridos, nós lemos lá que Deus não estava mais ouvindo nem a oração do povo. O povo estava em injustiça. O povo estava na prática da iniquidade. E aqui ele falou, olha, se vocês seguirem esse caminho, construir casa, construir pomar, comer desses frutos, habitar nessa casa, casar, ter filhos, casar os filhos de vocês, trabalhar pela prosperidade dessa cidade, mesmo sendo difícil. Ele não diz aqui em nenhum momento que é fácil. Ele não engana o povo, ele não nos engana, não é fácil. Vamos passar dificuldade, vamos passar momentos difíceis, vamos passar momentos que a gente não tem força de vir à igreja. Isso acontece com todo mundo. Momento que eu quero ficar em casa, que eu não quero falar com ninguém. Mas Deus sabe os planos que tem para cada um de nós. Versículo 13, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. É uma entrega total que Deus quer de nós, queridos. Não é parcial. Aleluia. Jesus conversando com a mulher samaritana, falou, olha, Deus procura os verdadeiros adoradores. De falso deve ter bastante por aí. Eu preciso buscar ser um desses verdadeiros adoradores. Porque se eu fizer isso, olha, ao versículo 14, serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, congregar-vos-eis de todas as nações, de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Queridos, Deus permitiu que isso acontecesse. O último cativeiro, digamos assim, que o povo passou, foi em 70 depois de Cristo, com a destruição de Jerusalém. Os judeus se espalharam o mundo afora. E somente agora, 1948, se eu não estou enganado, Israel pôde se congregar enquanto país, enquanto povo, numa terra. E isso foi graças a um brasileiro, Oswaldo Aranha. Então, por isso que a nossa nação é abençoada, por isso que todo ano o presidente da República do Brasil é o primeiro a discursar na ONU, por causa dessas coisas. Da criação da ONU também ele foi muito importante. Mas para a gente terminar nossas palavras de hoje, quero trazer alguns versículos em Lamentações, capítulo 3, que diz assim, contudo, 3:21, quero lembrar do que pode me dar esperança. Não importa o momento da vida que eu estou passando, não importa o momento da vida que o meu país está passando, que a minha cidade está passando, eu tenho que me lembrar daquilo que me dá esperança. E aí a nossa esperança vem do Senhor Jesus Cristo. Lembrar também de tudo que Ele já fez por mim. Eu contei rapidamente que eu tive uma inflamação na medula. Isso poderia
ter me deixado numa cama vegetando. Era um dos diagnósticos prováveis dessa doença. Ela lembra muito a Guillain-Barré. Eu poderia estar com sequelas graves, mas Deus não permitiu. E quando eu estava no hospital, eu me questionava muito. Jovem, casado há pouco tempo, querendo ter filhos, ampliar a nossa família, e fora outros projetos. E naquele momento eu estava numa cama, onde eu não conseguia mexer um dedo. Eu não conseguia passar a mão na minha cabeça. Eu não conseguia fazer as minhas necessidades fisiológicas. Meu organismo paralisou praticamente, só o pulmão ficou funcionando. Naquele momento, a gente precisa se lembrar do que pode nos dar esperança. A gente tem que lembrar de Jó, falar, olha, o Senhor pode me levar, pode me dar tudo, pode tirar, mas eu continuo adorando ao Senhor, confiando nele. Ele é meu Salvador. Versículo 22, Lamentações, diz assim, a bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos. É a bondade dele, e não a sua bondade. E não a minha. Porque as suas misericórdias não têm fim. Mesmo passando aflição, mesmo no cativeiro, as misericórdias dele continuam sobre nossa vida. Renovam-se plenamente a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Sendo assim, eu digo a mim mesmo, aqui Jeremias falando, a minha porção é o Senhor, portanto nele depositarei a minha esperança. Eis que o Senhor é bom e misericordioso para com todos aqueles que nele esperam. Esperam confiantes para com aqueles que o buscam. E para finalizar, queridos, versículo 29, ore, põe o teu rosto rente ao pó da terra, em sinal de arrependimento, talvez ainda haja esperança. Glória a Deus.